Essência diletante. Contos e outros pontos. Sussurros da Cripta. Ao abrir os olhos, ela se encontrava um tanto sonolenta. Só via escuridão. Sentiria medo do escuro? Certamente não, apesar de se encontrar no limite das trevas. E por tantas e tantas vezes sempre voltava a dormir porque exceder aquele estado permanente de torpor era melhor que sentir aquela dor aguda entre os seios e a fraqueza que a tomava por inteiro, impedindo-a de se mexer sempre que pensava em tentar. Já perdera as contas de por quanto tempo se encontrava ali deitada, mas desta vez era diferente. Escutava, embora muito longe e em volume abafado, um certo som, uma música, que reconheceria de fato se a tivesse escutado do próprio inferno, como se ouvir aquilo fosse seu próprio santuário. E a cada nota vibrante e distante que ia tocando, ela pensava se aquele som ainda tão tênue não era apenas sua lembrança de outrora, lhe pregando uma peça. Estava relembrando seu passado ou, de fato, aquilo estava mesmo chegando até ali? Aliás, onde era ali mesmo? E quanto tempo havia mesmo se passado? Seria melhor se pudesse relembrar amanhã. O que poderia garantir que ali, aonde estava, não era de fato um tipo de inferno ou purgatório? Parecia que sim, pois novamente aquela dor excruciante tão próxima ao coração a mantinha imóvel, aquela maldita dor. Parecia que o próprio coração latejava, havia algo fincado em sua carne próximo a ele. Contudo, ele definitivamente não estava tão morto, estaria vivo depois da morte. A prova disto era como parecia senti-lo bater feliz ao escutar aquelas canções, como se elas nunca o tivessem deixado, mesmo que parecessem tão distantes e mesmo que seu coração já não batesse há tempo. Poderia mesmo sentir aquilo? Ou era coisa de sua mente? Aliás, não sabia como podia ainda manter a própria mente viva naquela situação, estando ali por incontáveis dias e noites. Definitivamente aquele som, ainda um tanto distante, a despertava, fazia sua mente e sua vontade queimarem vivas. Como uma ambição ardente, definitivamente ambicionava sair dali, tentando resistir à dor como nunca antes conseguira, e assim tentou levar a mão ao peito, em vão. Logo notou que o lugar onde estava era muito apertado, então se esforçou para desconcentrar-se da dor e reunir forças para quebrar aquela prisão claustrofóbica. Aquela música distante ajudava de modo incrível, e logo percebeu que teria que empurrar. Esperou mais uma canção, como se a absorvesse. Queria estar perambulando ou correndo livre fora dali. Então respirou fundo, fechou bem os olhos e a boca e em seguida empurrou tudo de uma vez. Sequer pôde ouvir se aquilo fez barulho ou não. Empurrara a tampa do caixão e toda a terra que se encontrava sobre ela de uma só vez, utilizando toda a força que lhe restava, como se explodisse sua sepultura de dentro para fora. Porém, não conseguia se levantar do esquife, devido à estaca fincada entre os seios que ainda a prendia de certa forma. A dor era muito forte, porém, agora podia escutar aquele som claramente, e isso era um bálsamo, fazia tudo valer a pena. Agora se concentrava precisamente no som que ainda tocava e chegava melhor até ela com o seu túmulo aberto, para ir retirando aos poucos a estaca do peito ainda deitada, apesar da imensa dor. Quando finalmente conseguiu, respirou profundamente, mais como um velho hábito há muito esquecido, apesar do ar nos pulmões não lhe fazerem falta, e se sentou. Logo depois, num instante, pulou para fora da cova e em seguida, já de pé, cambalhou um pouco. Nem podia ver o enorme buraco que aquele pedaço de madeira deixara entre seus seios.
Caiu de joelhos, sentia fraqueza, mas ainda assim levantou. Os olhos voltavam a exibir o mesmo brilho avermelhado de sempre e se iluminavam sutilmente na penumbra. Aqueles acordes musicais tão familiares que continuava a ouvir ajudavam de modo relevante a sua força de vontade para prosseguir. Não importava se sentisse como uma estranha em uma terra estranha. Liberdade. Finalmente sentiu o vento da noite em seus cabelos novamente e o luar que banhava sua pele pálida. Ela se deliciava com aquela música vibrante que ecoava pelo cemitério deserto e escuro, alimentando a sua mente e, por que não dizer, a sua alma? Apesar de sua condição, realmente parecia que aquela maldita possuía uma alma capaz de ser tão alimentada por aquelas músicas. Porém, seu corpo também precisava de alimento. Constatara que estava faminta, contudo seu coração estava apenas ferido, não gravemente ao ponto de eliminar a sua existência, mas de lhe causar um indesejado hiato de consciência. E através disso parecia precisar de sangue mais do que nunca para conseguir se cicatrizar e sobreviver. Possuía diante de si um admirável mundo novo. Anos haviam se passado? Ou seriam décadas? Valkyria escutou um estalo que interrompeu-lhe os pensamentos. Então tratou de olhar em volta e viu o rádio gravador onde tocava fita cassete com aquelas músicas. Notou que o estalo indicava que o primeiro lado chegara ao fim e se aproximou lentamente, virando-a e colocou a tocar novamente. O aparelho ainda possuía pilhas suficientes para tanto, aparentemente. Então, ela não havia ficado trancada naquele caixão por tanto tempo, afinal, pois toca-fitas movidos a pilha e fitas gravadas ainda existiam enquanto ficara adormecida naquele exílio inocente, mas agora teria outra vida. Conhecia muito bem aquela banda e sabia que as canções ali gravadas em cassete eram dos primeiros LPs. Contudo, já nem sabia se há quanto tempo não escutava aquilo. De repente, era como se o tempo sequer tivesse passado para ela. Era como aqueles acordes a faziam-se sentir, ainda que já não fosse humana. Quantas lembranças, repentinamente interrompidas por sua gana de sangue fresco que aumentava. Deduziu que se havia ali aquele aparelho, haveria alguém, com sangue nas veias o suficiente para garantir sua sobrevivência. Então, do outro lado da aléia lá estava, o dono do gravador, aparentemente cochilando, sentado ao chão, recostado a um sepulcro de mármore. Com uma garrafa de vinho vazia numa mão, um crânio humano já um tanto envelhecido e amarronzado na outra, algumas pontas de cigarro ao chão e uma mochila jeans rabiscada largada ao seu lado. Mesmo com a penumbra da necrópole iluminada apenas pela lua, com seus olhos quase iluminados repentinamente, ela observava tudo com nitidez. Percebeu que a caveira segurada pelo moço parecia usar óculos escuros? Sim, era isso mesmo. Valkyria então riu do que via, chegando a inclinar a cabeça para trás em sua primeira gargalhada satírica depois de que fora confinada. Ao mesmo tempo observou a lua no céu noturno, sentiu uma tontura e teve uma vertigem. Parou de rir e notou que não conseguiria manter-se de pé por muito tempo sem beber o rubro néctar, essencial para sua obscura existência, e logo caiu de joelhos pela fraqueza. Esfregava os olhos um tanto confusa, mas eles continuavam embaçados. Logo via-se rastejando. Levantando-se, pegava, apalpando a si mesma e cambaleando. Contudo, conseguiu engatilhar até se aproximar do rapaz. Retirou os objetos de suas mãos e o tomou nos braços, recostando ainda adormecido em seu colo. Ela sorriu pela coincidência da exata canção que tocava no gravador naquele exato instante. E ainda cantarolou alguns trechos para sua vítima adormecida, apesar da sede que sentia. Sorrindo, sentada com o rapaz desacordado nos braços como se o ninasse, acariciando seu pescoço com uma unha antes de mordê-lo, aproximava a face devagar, cantarolando baixinho em seu ouvido, sentindo sua respiração quente bem de perto e a pulsação de suas veias. Cantava em inglês, acompanhando a canção que ouvia, mas pensava na tradução dos versos. Eu só quero ver seu sangue, a donzela de ferro quer você morto. Mordeu-o e se pôs então a beber o sangue ainda com resquícios do vinho, lambendo o que escorria pelos orifícios feitos por seus caninos pontiagudos no pescoço do humano, sem desperdiçar uma só gota, tal qual uma legítima descendente dos seres outrora divindos de uma lendária Transilvânia.
Ela sorvia com vontade por alguns minutos, saboreando o doce líquido escarlate e matando a sua intensa sede. A vítima apenas resmungou um pouco, porém sequer despertou antes de morrer. Ela se deliciava com a sensação do sangue quente em sua boca após tantos anos sem sentir isso. Bebia sem pressa, saboreando, sentindo a morte vir aos poucos buscar sua vítima, enquanto aquele sangue a mantinha dali para a eternidade. Uma vez alimentada, ao menos por hora, Valquíria se pôs a abrir a mochila do rapaz que lhe servira de refeição, encontrando dentro dela uma página de jornal e alguns panfletos que a fizeram constatar que estivera enterrada por mais de uma década. Apesar da pouca luminosidade, seus olhos noturnos não pediam claridade para que pudesse ler com nitidez. Ouviu que a próxima música no toca-fitas tocava numa cadência lenta e estranha que estragava os belos acordes e a enérgica voz vocalista, de modo que agora lhe soava irritante, pois era no mínimo um sacrilégio escutar um clássico musical deformado daquela maneira. Com a sua habilidade vampírica de mover os objetos sem ter que tocá-los, ela desligou o aparelho contrariada, visto que aquilo significava que as pilhas davam sinal de desgaste. Agora, no silêncio que jazia naquele cemitério, na calada da noite, Valquíria voltou a investigar a mochila, porém achou um relógio de pulso do recém-morto e viu que marcava 2 minutos para meia-noite. A madrugada já entrava em cena e não queria amanhecer ali, na necrópole. Precisava buscar um local seguro, fora dali, para quando o sol chegasse em algumas horas. Contudo, Valquíria ficou de fato profundamente feliz foi ao descobrir pelo jornal que a tal banda, cujas músicas tocavam em seu sofrido retorno, a quem tanto amara no distante passado e visivelmente ainda amava agora, participaria no dia seguinte de mais uma edição do mesmo festival em que ela mesma estivera presente, mais de uma década antes. Antes, 1985, agora, 2001. Pegou então o crânio que encontrara com o rapaz, segurou em uma das mãos como se ele a olhasse de volta através dos óculos escuros fixados nas órbitas dos olhos e se pôs a conversar como se ele pudesse ouvir. Ir ou não ir? Eis a questão. Se bem que uma questão fácil demais, não é, querido Ed? É claro que vou. Gostei disso. Vou te chamar de Ed. Acho que combina com você. Vou te levar comigo. Como teu amigo não vai mais, eu estaria sendo cruel contigo se te deixasse aqui. Riu para cá ver e colocou então Ed, ainda com os óculos e também o jornal, dentro da mochila. Retirou a fita do gravador e guardou-a. Valquíria nunca esqueceria de como as músicas contidas naquela fita cassete haviam ajudado a trazê-la de volta à sua noturna existência. Correu até seu próprio túmulo recém-aberto e se curvou sobre os sepulcros ao lado, tocando as pedras que os demarcavam. Poderiam ser como tantos naquele cemitério, marcados com o sinal da cruz, mas ali jaziam apenas grandes pedras como improvisadas lápides, como era na sua própria sepultura. Olhava naquele instante para os outros enfileirados lado a lado. Jaziam ali os membros de seu antigo bando de noturnos assassinos. Todos ali, ainda enclausurados em caixões enterrados como ela mesma estivera, entre sonhos infinitos e sonhos de reflexão que lhes minavam toda a sobriedade psicológica, se tornando por vezes pesadelos macabros, enquanto sonhavam apenas em preto e branco sem poder acordar e acabar com aquilo. Contudo, Valquíria suspirou profundamente, ainda olhando aqueles túmulos. Somente ela escapara aparentemente. Após alguns minutos, usou seus poderes para colocar um humano morto em seu lugar, em seu próprio sepulcro, sem a necessidade de sequer tocá-lo, e arrumar tudo como se nada tivesse acontecido, sem também sequer sujar-se de terra. Não poderia arriscar que os mesmos que a haviam posto ali descobrissem facilmente que ela havia conseguido escapar. Depois, a vampira conseguiu colocar a mochila jeans nas costas, seguiu o vento da madrugada e com ele o som de morcegos não muito longe. Repentinamente, em seguida, olhou em volta e viu somente a escuridão. O cemitério ermo e tranquilo, onde uma fria brisa soprava em seus cabelos. Buscou escutar alguns morcegos que estavam agora mais próximos. Os convocou e eles logo rodeavam em voos rasantes ao seu redor. Se comunicou com aqueles mentalmente, como lhe era hábito antes dos anos abaixo da terra. Os mamíferos alados voavam em bando ao redor dela como pássaros noturnos, como se saltasse uma semelhante. Valquíria sorriu, teria de seguir seu caminho, fosse rumo ao festival de rock no dia seguinte ou fosse para qualquer outro rumo que a calada da noite lhe reservasse depois disso.
Vou pegar minha música até não poder mais. Vou continuar vagando, vou cantar minha música. Valquíria cantarolava mentalmente aquelas frases em inglês, idioma a qual aquela música pertencia. Aquele era o trecho favorito de uma das músicas que a haviam despertado. Cantava para si enquanto atravessava os portões do cemitério, só e com a mochila jeans rabiscada nas costas, pois era em sua sobrevivência em versos como aqueles que se agarraria para prosseguir seu caminho, fosse qual fosse. Saudações, aqui é a autora do conto, Fernanda Miranda. Eu estou conversando aqui um pouquinho com vocês para comentar alguns detalhes do conto. Pois bem, ele foi inteiro baseado em letras de música. Eu não vou mencionar aqui no YouTube exatamente qual banda, mas pelo nome do conto eu acho que fica óbvio para quem conhece, para quem sabe qual banda, que em português o nome traduzido é Donzela de Ferro, não é? Então, os fãs, creio que tenham reconhecido vários trechos, vários títulos, letra de música sendo desenvolvidos ao longo da narrativa. Se não reconheceram, ouçam o conto novamente, então vai ficar fácil de prestar atenção e reconhecer, porque são vários mesmo. E também esse conto foi feito como uma pequena homenagem a um show que, para mim, foi o primeiro dessa banda que eu assisti. Era ainda muito pequena, porém eu creio que não tenha sido um show marcante só para mim, porque com o passar dos anos eu pesquisando, eu soube que houveram várias pessoas que tiveram aquele show como o show de suas vidas. Inclusive, esse show foi realizado em 2001. Ele está completando 20 anos. No conto também é mencionado os anos de 85 e 2001, que são exatamente o mesmo festival no qual a banda fez shows, tanto primeiro em 85 quanto esse, que se tornou marcante para mim e também para muita gente dessa geração, que foi o de 2001, que foi no dia 19 de janeiro de 2001. É só pesquisar no Google, quem não lembrar, que dá para saber qual festival e qual show rolava nesse dia, qual show de metal, enfim. Foram 3, na verdade, mas qual que está sendo mencionado aqui nesse conto. Inclusive, outro detalhe do conto que também é baseado em fatos reais, também baseado em algo que aconteceu nesse dia, que era um dia desse festival dedicado especificamente ao metal, é aquela cena do crânio com os óculos escuros, porque houve relatos, inclusive, de uma rádio rock que fazia a transmissão ao vivo na época, de que realmente havia uma pessoa na cidade do rock, que era onde estava acontecendo o evento, com um crânio com óculos escuros na mão, sabe? Andando por lá, simplesmente com ele na mão. Inclusive, no DVD da banda citada no conto, tem uma cena que dá para ser visualizado esse conto, que esse crânio é atirado no palco, esse crânio que aparece no conto, exatamente um crânio com uns óculos escuros, ou seja, a referência que está no conto também foi baseada em algo que dá para ser comprovado, em algo que, por mais incrível ou absurdo que pareça, realmente aconteceu. Enfim, foi um conto bem divertido de ser feito, de ser escrito. Eu espero que vocês tenham se divertido também. Os que forem fãs, eu espero que tenham reconhecido as referências e se divertido tanto quanto eu também em usá-las. E no mais, se inscrevam no canal para não perder os próximos contos, que ainda vão ter muitos a serem postados. E um forte abraço e até breve.